nós vamos falar sobre Efésios. Antes da gente começar, nós precisamos dar um panorama geral sobre essa carta que foi escrita por Paulo. Para a gente fazer isso, eu vou precisar que apague a luz, porque tem até umas fotos para mostrar. Acho que vai dar para mostrar foto. Vamos tentar mostrar foto. Vamos ver. Eu tentei, eu peguei com uma qualidade, fiz uma pesquisa de fotos com excelente qualidade, porque vamos falar um pouco. Ó, está perfeito. Quem não consegue ver isso? Olha aí. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo. E Paulo estava preso na cidade de Roma. Produção, só me diz onde é que eu aperto aqui para aparecer aquela luzinha vermelha? Só para onde que eu aperto? Tem que ligar do lado, no caso. Vocês vão ligar do lado. Se tiver ligado, por exemplo, se está ligado, ele vai apertar a luzinha vermelha. Aperta atrás, aqui, atrás. Ah, aqui! Vamos ver. Pronto, ok. Eu já sabia, eu estava só fazendo. O que eu estava falando, que Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60, enquanto ele estava preso em Roma. E Éfeso, para nos colocar aí em contato, era uma cidade muito importante da Ásia Menor, o que nós chamamos hoje de Turquia. Caso você um dia queira ir para a Turquia, você tem aqui o mapa da Turquia, que é esse pedacinho aqui. E caso você queira ir para Éfeso, você deve ir aqui. Ali onde está o ponto vermelho, aqui é Éfeso. Na verdade, Paulo, essa carta específica, ele está escrevendo para os cristãos lá de Éfeso. Mas, como Éfeso, como você pode ver, é uma cidade portuária, uma cidade importante, Paulo tinha como objetivo que essa carta não ficasse apenas por aqui, mas que alcançasse toda essa região que eu estou circulando aqui para você. Pois havia nessa região várias outras igrejas menores, mas que também eram importantes para a propagação do evangelho. Lembrando que nós estamos falando do início da fé cristã. Ok? Próxima foto para nos situar. Caso você tenha a oportunidade de ir para a Turquia, Éfeso é isso daqui. O que sobrou de Éfeso é basicamente isso daqui. E Éfeso era uma cidade muito rica. Por exemplo, essa é considerada a principal avenida da cidade de Éfeso, e ela é toda, depois ela faz uma curva aqui, vai para cá e vai ter, mas é mais ou menos isso aqui. Ela é toda de mármore, tudo isso que você está vendo aqui, tudo isso é mármore. Então, Éfeso era conhecida por ser uma cidade extremamente rica. Próxima foto. Tanto é que um dos teatros romanos mais conhecidos da antiguidade fica lá em Éfeso. E aqui você tem as ruínas dele. Tudo isso daqui ó, é arquibancada. Tudo isso daqui é arquibancada. Então cabe gente para mais de metro lá. E aqui ficava o palco. Ainda hoje, dependendo da época que você for para lá, tem uns negocinhos que eles fazem aqui, uns teatrinhos, aquelas coisas assim. Então você consegue lá, dependendo da época, ficar debaixo desse sol escaldante da Turquia, tentando assistir uma coisinha. Esse é um teatro de estilo romano, que ainda hoje você tem a ruína lá na cidade de Éfeso. Próxima! E essa daqui são as ruínas do templo de Diana dos Efésios. Era uma deusa romana muito conhecida, que você consegue encontrar com o nome de Diana ou com o nome conhecido na região de Piracicaba de Ártemis. Então, tanto faz, Diana ou Ártemis é a mesma coisa. E o templo de Diana dos Efésios era muito conhecido. Isso que você está vendo são as ruínas do segundo templo. Porque na época de Paulo havia um templo que foi destruído. Para você ter uma ideia, na época de Paulo, esse templo tinha 127 colunas de mármore, como essas daqui que você está vendo. Eram 127 colunas de 19 metros cada uma. Para você ter uma ideia que nós estamos falando de um templo relativamente grande, suntuoso, para que você tenha inclusive a ideia de que o culto
pagão na cidade de Éfeso era muito difundido. Até hoje você tem essa ruína do segundo templo de Diana dos Efésios. Eu não sei se tem mais alguma foto, se acabou. Ok. Luzes, por favor. Vamos acender as luzes. Espera aí. Ok. Então, essas são as informações mais importantes sobre a carta aos Efésios. Essa é a cidade, esses são os cristãos, é para esse povo que Paulo está escrevendo. Uma outra coisa importante, não está acontecendo nada grave nessa igreja. Paulo resolveu escrever essa carta para solidificar a vida deles. Se você pega, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que tem lá na Bíblia, Paulo só escreveu a carta aos Coríntios porque ele ficou sabendo de um monte de absurdo que estava acontecendo lá na igreja. Um monte de desvio, gente fazendo o que não devia fazer. Então ele escreveu a carta aos Coríntios como uma admoestação, uma bronca que ele dá para a igreja. Especificamente a carta aos Efésios não é movida por nenhum desvio. Paulo sabe que aparentemente a igreja está bem, que as pessoas estão vivendo a sua vida cristã, que a igreja está crescendo, que a igreja está se desenvolvendo, mas ele está preso em Roma e quer escrever uma carta de incentivo a esses cristãos para que eles continuem a viver a vida cristã, mesmo depois que ele for morto. Você tem que lembrar que Paulo tinha plena consciência de que os dias dele estavam acabando, que logo ele seria condenado à morte, seria morto como exatamente o foi. Então ele está escrevendo uma carta dizendo, gente, eu quero escrever para vocês algumas coisas que são importantes demais e que vocês não podem esquecer para ter uma vida cristã, não que agrade a mim, mas uma vida que agrade a Deus. E então é escrita a carta aos Efésios. Você tem aí, acho que algumas informações, que se você quiser guardar em algum lugar, vai ter no nosso vídeo, tem lá no áudio. Então nós temos as informações básicas da carta aos Efésios. Outra coisa importante, a carta aos Efésios, como você vai notar, é uma carta cheia de informações imprescindíveis. Mais uma vez, é chovendo molhado dizer isso, eu sei, mas mais uma vez nós estamos diante de uma carta, de uma parte da Bíblia que poderia ter sido escrita para cristãos, como eu e você, hoje de manhã, pela atualidade que ela tem. E pela primeira vez, então, nós vamos fazer esta série um pouco diferente das outras séries, porque a grande maioria das séries que nós fazemos aqui em nossa igreja, nós fazemos de um mês. A gente, se fizesse a série de Efésios em um só mês, nós teríamos que passar por cima de um monte de informação importante. Então, especificamente, a série de Efésios terá 2 meses para que a gente não tenha que passar por cima de informações importantes. E, para terminar essa introdução, quero desafiar você a ler Efésios várias vezes. E você vai notar que cada vez que você lê a carta aos Efésios, informações importantes vão sendo colocadas em nosso coração e a nossa vida vai se aproximando cada vez mais daquilo que Deus intentou para ela. Ok? Mas vamos lá para a carta. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, senão o texto vai ser projetado. Nós vamos do primeiro versículo ao último versículo da carta, tá ok? Fique tranquilo, nós não vamos fazer isso hoje. Hoje nós vamos apenas começar Vamos começar de uma maneira inovadora. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim o comecinho da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo tem o costume de começar assim as suas cartas. Tem muitas cartas que Paulo escreve às mais diversas igrejas que ele começa. Paulo, apóstolo de Deus, pela vontade de Cristo Jesus. Se você vai, por exemplo, para a carta que ele escreveu aos Romanos, ele diz lá, Paulo, servo de Deus. Mas a palavra servo não é a melhor palavra a ser traduzida, porque a palavra que ele usa no grego é escravo.
Paulo está sempre dando nas suas cartas, sempre na introdução, dizendo o seguinte: gente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que eu sou o que eu sou, não porque eu quero, eu sou o que eu sou porque Deus fez assim. Isso é importante porque Paulo, mesmo sendo um cara muito conhecido na história da igreja cristã, sempre teve a humildade de reconhecer que ele não é o que é porque ele tem gabarito. E, aliás, Paulo poderia inclusive dizer isso, porque Paulo é judeu de nascimento, é fariseu segundo as leis e a religiosidade do seu país, é cidadão romano. Paulo é aquele tipo de pessoa que, se fosse fazer um currículo, ia fazer um currículo de várias páginas. Ele é um cara extremamente capacitado. Paulo é o tipo de pessoa que poderia dizer assim: eu sou apóstolo de Jesus, sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse me escolhido para esse negócio, quem perdia era ele. Você olha para o meu currículo e o meu currículo é invejável. Eu sou muito bom, eu sei fazer as coisas acontecerem. Mas Paulo sabe quem ele é de verdade. Paulo consegue fazer uma análise sincera de si mesmo. E ele diz: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de vocês quererem me endeusar, quererem olhar essas palavras como palavras especiais porque eu escrevi, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: eu sou Paulo, e eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Até para que seja claro que, se fosse pela minha vontade, eu jamais seria. Você não pode se esquecer que a conversão de Paulo se deu no momento em que ele estava no meio de uma estrada, indo para uma determinada cidade para perseguir a igreja. Porque Paulo, antes de se converter a Cristo, era um perseguidor da igreja. Então, praticamente, Paulo está dizendo: vocês lembram quem eu era. Então eu quero dizer para vocês que alguém em Deus só é o que é porque Deus determina isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante para a gente compreender todo o restante da carta. Paulo está fazendo não apenas uma introdução, ele já está dando uma dica do que vem por aí. Porque, se você notou, nós demos para essa série o nome de A Vitória da Graça. Ou seja, daquilo que nós recebemos de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus é amoroso, porque Deus é misericordioso e porque Ele quis assim. Então guarde essa informação, porque essa informação é importante para tudo que vem depois. Paulo só é o que é porque Deus quis. Ele não é o que ele é porque ele é bom. Ele não é o que ele é porque ele é capacitado. Ele não é o que é porque ele é um cara tão esperto que fez com que as coisas acontecessem. Ele diz: não, eu sou o que eu sou porque Deus quer. E quando Deus quer algo, mesmo que eu não queira aquilo, vence ele. Porque Paulo é um dos típicos casos em que o ser humano é vencido pela vontade de Deus. Ele queria perseguir a igreja, Deus olhou para ele e disse assim: não. Você não vai perseguir a igreja coisa nenhuma. Tanto é que lá em Atos, quando tem a narração da conversão de Paulo, diz que aparece uma forte luz e ele então fica completamente atordoado, cegado por aquela luz, e há uma voz da luz que diz assim: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí a vida dele é transformada. Paulo não é o cara que esperava ser transformado num missionário. Então ele é o típico cara que reconhece que nós só somos alguma coisa pela iniciativa de Deus. E aí ele diz: eu estou endereçando essa carta para quem? Olha aí para o seu texto. A quem a carta é interessada? Aos cristãos lá em Éfeso, que ele chama de santos e fiéis. Essa é uma outra coisa importante, antes da gente dar andamento na carta, porque a gente olha para a vida de algumas pessoas e a gente começa a olhar de uma forma errada se não estiver atento. Porque na Bíblia, sabe quem é chamado de santo? Todo aquele que se converteu a Jesus. É que nós estamos numa época que, para nós, dizer que alguém é santo é quase que dizer que alguém é de outro mundo. Sei lá, se alguém chega e diz assim: olha, sabe o Zé da Silva? Zé da Silva é um santo. O que você pensa?
Você pensa que o Zé da Silva é um cara que passa o dia em meditação, fazendo bem, alimentando os patinhos lá da Exalc e sei lá o que mais. Que coisas que um santo faz? Sei lá, me ajudem, porque como eu não sou santo, não, senão no sentido que a gente está falando. O que um santo faz? Tem cara de santo, ele tem aquela cara meio assim, meio sonsa, aquela cara meio sonsa. O que mais que um santo faz? Eu ia perguntar para o Dorival, mas não ia saber falar. O que um santo faz, gente? Me ajudem, por favor. Roupa simples, porque ele não ostenta, ele fica em meditação. Tem o quê? A coroa? Quer dizer, o santo tem uma coroa. Quer dizer, era o que nós precisávamos saber sobre um santo. O santo tem coroa. Quer dizer, se você é casado com uma novinha, aí já não é. Quer dizer, você entendeu? Caso. Foi uma piada aqui que apareceu do nada agora. Obrigado, Dorival. Vamos deixar os amigos participarem da aula agora, tá bom? O pior é que isso vai para filmagem, aí depois o pessoal me encontra e fala, quem que é o Dorival? Eles perguntam, quem que é o Dorival? Depois a gente vai fazer um... tá no quadro? Dá um tchau lá, Dorival. Dá um tchau. O Dorival é esse de óculos aqui, ó, tá no quadro? O Dorival tá aqui, o Dorival famoso, né? Pula, vamos lá. Na Bíblia, a Bíblia não tem essa visão da santidade para alguns. A Bíblia trata do seguinte: se você faz parte da igreja, se você entregou a sua vida a Jesus, a partir daí você é santo. Porque a santidade na Bíblia não tem a ver, de novo, com aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas com aquilo que Deus já fez em seu lugar. A gente não vai aprofundar essa informação agora, porque daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso. Mas lembre-se disso. Paulo está dizendo, o que eu sou porque Deus quis. E eu estou escrevendo isso a pessoas comuns da cidade de Éfeso, que têm vidas comuns, pessoas que têm dificuldades, pessoas que sofrem, pessoas que têm dias bons e dias ruins, mas que nós podemos chamar de santos. Talvez se Paulo estivesse escrevendo para a gente, dizendo aos santos lá do ajuntamento, a gente ia pensar assim, cara, esse Paulo está louco, porque se ele conhecer bem a nossa vida, ele não poderia escrever isso. Paulo continuaria escrevendo, porque está na cabeça dele que ser ou não ser santo não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com o que Deus já determinou. Veja que nós estamos, desde o começo da carta, tratando de algo que não está muito na moda, inclusive na igreja evangélica brasileira, que é tirar o ser humano do centro e colocar Deus no centro de uma tal forma que nós sejamos inteiramente dependentes do que ele faz. Mas a gente precisa continuar a história, porque Paulo já vai aprofundar isso de maneira muito interessante já nos primeiros versículos. É por isso que o terceiro versículo da carta diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos por partes. Ele está dizendo, bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com bênçãos espirituais. E de bênção a gente entende, porque bênção a gente gosta. Antes eu gostaria de, já que nós falamos sobre santidade, talvez fique mais fácil para a gente falar sobre bênção. Me diz aí o que são coisas abençoadoras. Sei lá, coisas que talvez se você ganhar, você vai considerar como sendo bênção. Diz aí, se você pudesse dizer, olha, as minhas bênçãos preferidas são, ou as bênçãos preferidas das pessoas que eu conheço são, mas seja sincero, vamos lá. O que é bênção? Saúde. Quem falou saúde? Saúde é bênção. E não dá para dizer que não é. Saúde é importante. Saúde é o que interessa e aleluia, não tem pressa. Bom, saúde é importante. Tem muita gente que, inclusive, quase que faz culto
só para cura. Tipo, noite da cura. Então, se você tem alguma enfermidade, você vai lá. Se a pessoa enferma não pode ir, você pega uma peça da roupa da pessoa, uma foto, sei lá, alguma coisa, leva lá, a pessoa faz uma oração, joga uns negocinhos ali, pode ser um sal grosso, um óleo ungido, de não sei da onde, um óleo de canola da fé, e joga lá e beleza. Bom, são bênçãos. Eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que é ilegítimo considerar saúde como uma bênção. Ter uma boa saúde é uma bênção. O que mais? Dinheiro. Quem falou dinheiro? Temos aqui uma irmã capitalista que falou dinheiro. Temos aqui uma irmã duro, viu? Porque ninguém estava pensando isso. Imagina! Imagina, tinha gente assistindo falando dinheiro! Dinheiro! E na frente do computador dizendo dinheiro! Dinheiro! Gente, vamos ser sinceros, quem é que não quer dinheiro? Que é isso? A gente sai aqui do culto, vai assistir o Silvio Santos daqui a pouco, ele jogando dinheiro, vontade de estar lá. A vontade de estar lá. Eu só não vou com vergonha, mas eu queria estar lá. Joga dinheiro. Imagina você se jogando aqueles aviãozinhos de R$ 100. Gente, aqui eu pegar uns 5 daquele ali por domingo já ajudava uma coisinha. Nós vamos fazer uma caravana para assistir o Silvio. Dinheiro, tem muita gente que espiritualmente faz tudo por dinheiro. Você planta espiritualmente para dinheiro. Aí o pessoal usa aquele versículo que se você plantar no reino, você vai colher 30, 60, 100 por um. Quem não quer um investimento desse? Aí você tem culto dos empresários, culto da libertação dos demônios, o tranca-rua do emprego, culto da carteira cheia, no caso você sai com a carteira vazia, mas tudo bem, mas aí você tá só com, né, mas aí, dinheiro, muita gente considera dinheiro a maior bênção possível. Às vezes a gente olha para um cara endinheirado e fala assim, que cara abençoado. O que mais? Nós temos saúde, dinheiro. Quem falou? Olha aí, que romântico, tá vendo? Casamento. Já tem um monte de gente falando, discordo. A terapia do amor. Casamento é bom. A terapia do amor, como é que funciona? A terapia do amor é legal. A terapia do amor, você vai lá e por assim, uma quantia simbólica, você pode comprar algum mimo que vai abençoar seu casamento. Eu já disse aqui uma vez, a Débora, quando estava em São Paulo, conheço uma amiga. Quando estudava em São Paulo, ofereceram um sonho de valsa no caixa do supermercado. Era uma irmã de uma igreja, que aí, como que era o negocinho? Você comia o sonho de valsa com a pessoa que você queria que se apaixonasse por você. E aí a pessoa ia se apaixonar por você. Quase uma coisa meio de magia mesmo, né? E naquela época, isso em 1995, o sonho de valsa estava sendo vendido a R$ 5. Faz a conta para você ter uma ideia do valor hoje. Tem mais alguma coisa nessa terapia do amor aí que deu certo o casamento de vocês? Vocês vejam que estão casados. Para quem não sabe, é o sobrenome, é Querubins. É um anjo em minha vida, aquela coisa assim. Unção do querubim. Olha, Dorival, o que você fez? Tá contente, Dorival? Olha aí o que aconteceu. Bom, mas terapia do amor, tem um monte de coisa, porque casamento bem sucedido, tem um livro agora que é dos filhos lá do Dir Macedo, né? A filha é um dos best-sellers. Tudo bem que eles compram tudo para falar que vendeu, não vendeu coisa nenhuma, é tudo eles que compraram, mas tudo bem, mas isso é outra história. Casamento, investir no casamento. O que mais? Oi? Comer e não engordar. Comer e não engordar. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nesse momento, nós vamos encerrar. O pastor entrou em depressão, nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar nesse momento. Quero agradecer a irmã Sônia. A irmã tem alguma igreja em vista, assim, para frequentar, quem sabe? Pensar alguma. É mesmo?
Ah, muito bem, muito obrigado. Depois de falar comer sem engordar, né? Mas comer sem engordar é uma coisa que eu tenho uma raiva de quem come e não engorda. Dá uma raiva, dá uma raiva, não dá? Você vê a pessoa faz aquele prato enorme. Por quê? Porque gente magra que come muito, aí lógico, é uma questão até da medicina, isso é estudado. Tem um negócio chamado solitária. Não sei se você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, tem na internet. Você procura lá. As pessoas magras que comem muito e não engordam, elas não têm solitária. Porque a solitária já tem filho, já casou, já está com um casamento feliz dentro da pessoa, já criou uma família. Então a pessoa já tem, a solitária já está em turma. Mas é uma bênção. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque essas coisas não são ruins. Ninguém pode dizer que essas coisas são essencialmente ruins. Ninguém é louco de dizer isso. E claro, se você falar assim, mas Marquito, puxa, quem não quer ter uma boa saúde? Todo mundo quer. Quem não quer ter uma condição financeira estável? Ninguém aqui é falso para dizer não. Não, ninguém aqui quer uma condição financeira estável. Quem aqui não quer um bom casamento? Claro que a gente quer. A Bíblia, inclusive, diz que a gente deve lutar por isso. Quem não quer poder ter alguns prazeres na vida que não nos façam ter um profundo arrependimento depois quando vai colocar uma calça? Tudo isso é legítimo. Nós não estamos falando de coisas ruins. No entanto, qual é o grande problema? As pessoas têm matado e morrido por causa dessas coisas. E aí, voltando para o texto, Paulo diz assim: nós somos abençoados em Cristo. Veja o que o texto diz. Ele nos abençoou com quantas bênçãos espirituais? Todas. Essa informação é importante. Veja, Paulo está dizendo, nós, cristãos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou tratando primariamente das bênçãos que têm a ver com esse mundo que a gente está aqui enxergando. Porque essas bênçãos são consequência das principais bênçãos que nós recebemos. E essas estão nas regiões celestiais. Então, ele vai falar de algumas dessas bênçãos que estão nas regiões celestiais. Antes disso, quando a gente fala em região celestial, nós temos que lembrar algumas coisas importantes. A Bíblia diz que todos pecaram, e o pecado causa a morte porque nos separa de Deus. De uma tal forma que todos são culpados. Todos são culpados. E o pecado é algo que nos separa de Deus. Todos nós temos problema para resolver com Deus. Mas há alguns textos que eu gostaria que você acompanhasse comigo, para a gente entender uma coisa importante com relação às bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Há um livro na Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, esses textos vão ser aí projetados. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, eu escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem, porque o pecado é uma porcaria. Se, porém, alguém pecar, porque acontece, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Funciona mais ou menos assim. É como se Deus estivesse num tribunal e ele é o juiz. E todos nós fôssemos julgados de acordo com o que nós fazemos. O que significa que ferrou. Porque você vai chegar diante de Deus para ter que, por exemplo, responder por que é que você faz o que você faz. Você pode usar a desculpa que você quiser. No entanto, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Ele não sabe apenas o que nós fizemos, mas por que nós fizemos o que fizemos. O que significa que diante dele, qualquer desculpinha esfarrapada vai por espaço. Só que a Bíblia diz, filhinhos, se vocês pecarem, não entrem num profundo desespero. Por quê?
Porque nós temos um intercessor. Na verdade, a palavra não é intercessor. A melhor palavra para o texto é advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa dizer que sim, nós somos julgados, mas quem é o nosso advogado? É Jesus. E Jesus funciona assim. Ele pega a nossa causa e transfere para ele. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso substituto legal. Como é que funciona isso? O pecado gera morte. Mas quem é que morreu na cruz em nosso lugar? Jesus. Então ele assumiu para si a penalidade que era nossa. Ele comprou para si a nossa causa. O que significa dizer que quando Jesus está diante do Pai, que é o juiz, ele é o nosso representante legal. Você tem um monte de porcaria para apresentar para Deus. No entanto, Jesus tem alguma porcaria para apresentar para Deus? Não, porque a própria Bíblia está dizendo: o meu advogado junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo, aquele em quem não há nenhum pecado. Qual é a chance de você perder a causa com um advogado desse? Nenhuma. Porque você é bom? Lembra o que Paulo disse no começo da carta? Não, nós não estamos tratando da bondade humana. Estamos tratando da misericórdia de Deus, que fez em Jesus algo que nós não poderíamos fazer. Então nós temos um advogado junto ao Pai. Mas essa não é toda a informação. Porque quando você vai para o Evangelho de Lucas, e esse texto que nós vamos ler é um texto que acontece depois da ressurreição de Jesus. Lucas 24, do versículo 50 ao 53, diz assim: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Ele está com os discípulos. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Veja, esse Jesus que está ao lado do Pai como nosso advogado, é o mesmo Jesus que os seus discípulos viram sendo elevado aos céus. E uma outra coisa importante acerca desse Jesus: ele não é um espírito, ele não é uma energia cósmica. Tanto é que um pouquinho antes dele ser elevado aos céus, esse texto está em Lucas 24, um pouquinho antes, ainda em Lucas 24, lá no versículo, a partir do versículo 36, diz assim: eles estão conversando sobre os boatos de que Jesus tinha ressuscitado, mas os seus discípulos ainda não tinham visto. Enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Por que ele está mostrando as mãos e os pés? Porque ele havia sido crucificado. Ao mostrar as mãos e os pés, o que ele está dizendo? Gente, vejam as marcas. Sou eu mesmo. Não tenham dúvida. Toquem-me e vejam. Porque eles achavam que era um espírito. Ele está dizendo: não sou um espírito. Eu tenho um corpo glorificado, diferente do corpo de vocês, mas é um corpo. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou de novo as mãos e os pés, porque ele notou que o pessoal estava meio assim: mas será mesmo? Não sei não. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Porque senão o pessoal ia achar igual aqueles desenhos que tem espírito, assim, que o espírito ele come uma coisa e você vê o alimento descendo. Sabe aquele, eu não sei desenho de quem que tem isso, mas tem alguns desenhos que tem isso. Gasparzinho come, ou você vê. Jesus está dizendo: gente, vocês não estão acreditando que sou eu mesmo e que esse é corpo, que eu não sou espírito. Então o que tem aí? O que vocês estão comendo? Estão comendo peixe, dá um pedaço de peixe aqui. Aí Jesus comeu, viu? Espírito come? Não come. Então, estou comendo aqui, estou tranquilo, satisfeito, muito obrigado, está gostoso, saboroso. Podia colocar um pouquinho mais aqui de sal, tipo o Masterchef, ele fez ali um negócio,
Judas já foi eliminado, vamos ver quem será o próximo. E ele está ali comendo na presença deles com toda tranquilidade. Então vamos voltar agora à sequência contrária do que a gente viu. Jesus tem um corpo, como o nosso, que come e que bebe. Ele foi elevado aos céus. E está hoje, diante do Pai, fazendo o quê? Como nosso advogado. Não é um espírito. Nós temos hoje, diante de Deus, alguém que nos representa plenamente. Um homem. Nós temos hoje um representante totalmente ligado a quem nós somos. Um homem. O que significa dizer que quando eu oro dizendo, está doendo, tem um representante nosso lá que sabe o que é dor. Não tem um espírito lá, vagando pelo céu. Tem um homem. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, até aqueles que o mataram verão. Porque verão, inclusive, sabe o quê? As marcas em seu corpo. Nós temos um representante, é como se nós tivéssemos um representante nosso na Trindade. Um Deus que fez isso, e é isso que Paulo chama de bênçãos que nós recebemos nas regiões celestiais, que são incomparáveis com qualquer bênção que você possa receber nesse mundo. Incomparáveis. Saber que eu tenho um representante que entende as minhas dores, amarguras, ilusões, desilusões diante de Deus é incomparavelmente melhor do que um carro zero, do que uma boa casa, do que um casamento feliz, do que qualquer dinheiro. Porque todas essas coisas acabam com o tempo, podem ser roubadas. A Bíblia está dizendo que aquilo que eu tenho em Deus não pode ser tirado de mim. Sabe por quê? Vamos voltar para o texto. Diz o seguinte o texto. Veja agora o que Paulo vai escrever. Versículo 4. E isso acontece, essas bênçãos nas regiões celestiais. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bom, deixa eu parar aqui, porque nós estamos diante de um texto meio absurdo. Você se lembra como começa a Bíblia? Você se lembra qual é o primeiro versículo da Bíblia? O primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1, versículo 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o comecinho da Bíblia, dizendo que em algum momento da história Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabe o que Paulo está dizendo agora? Paulo está dizendo que quando a Bíblia está narrando assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse momento, Deus já tinha planejado a nossa vida nele e já tinha nos escolhido. Essa é uma coisa aparentemente absurda. É aquele tipo de coisa que a gente acha que é bom demais para ser verdade. Mas é exatamente o que Paulo está dizendo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Deus já tinha planejado a nossa salvação. Deus já tinha planejado a nossa redenção. Deus já tinha planejado que nós teríamos bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Veja que o plano que Deus estabelece para a nossa vida não é um acidente. É algo que Deus tem planejado desde a eternidade. Claro, lembre-se, isso não deve fazer de nós pessoas orgulhosas e presunçosas. Porque como é que Paulo começou mesmo a carta? Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Ninguém pode dizer, tá vendo o que eu sou? Mas é a pergunta que eu faço, beleza, mas o que você é, deixa eu dizer uma coisa, Deus escolheu você quando? Me escolheu antes da fundação do mundo, o que é uma prova de que Deus não nos escolheu por algo que nós fazemos. Deus escolheu pela misericórdia dele, totalmente pela misericórdia dele.
Claro que quando a gente começa a falar sobre isso, numa sociedade centralizada em nós, fica assim: Marquito, você está falando sobre algo como que alguns conhecem como predestinação? Sim. E aí a gente entra num ambiente extremamente complicado, porque algumas pessoas vão dizer assim: bom, mas se Deus escolheu alguns, significa então que alguns outros rodaram. Basicamente, sim. Por que Deus pode fazer isso? Então, porque Ele é Deus. Só por isso. Não há uma outra explicação. Eu gostaria de ter uma outra explicação filosófica, plausível, para dizer por que Deus faz o que faz. Mas a única explicação possível é: Deus faz o que faz porque Ele é Deus. Há um texto muito enigmático sobre isso, que nós vamos projetar, que está em Romanos 9, versículo 18. Romanos 9, versículo 18 é um texto interessante para quem é egocêntrico e quer o ser humano como centro, que diz assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer, ponto final. É mais ou menos isso mesmo, tipo, por que Deus faz isso? Porque eu sou Deus. Quer brigar com Deus? Você faz um cosmos, um universo, faz um mundo paralelo, e aí impede igualdade, você briga com ele. Não tem muito o que fazer. Sim, nós estamos numa geração cheia de mimimi, que, mas olha, e as pessoas que morreram e nunca tiveram a oportunidade. E as pessoas que nasceram no interior da Conchinchina do Oeste, no ano de 600 antes de Cristo, e nunca ouviram falar do Evangelho. Essas vão para o céu ou vão para o inferno? Eu lá vou saber? Eu não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Eu não sei se meu vizinho vai. Como é que eu vou saber se é uma pessoa que nasceu na Conchinchina em 600 a.C.? É mais um daqueles momentos em que Deus diz assim: viu, peraí. Quem é que faz tudo? Não sou eu. Quem é que determina tudo? Não sou eu. E outra coisa interessante: só faz esse mimimi quem já é. Você nunca vai ver alguém que não está dentro de uma igreja ou no meio cristão falando assim: eu discordo de Deus escolher o pessoal. É sempre crente que fica com aquelas coisas assim: mas quer dizer então que a minha vida é toda determinada por Deus? Uhum. Quer dizer que Deus então manda tudo? Manda tudo. No caso, ele até manda tudo mesmo. Mas isso não é injusto? É bastante injusto. Só porque ele criou tudo, ele fica querendo que as coisas sejam do jeito dele. Se você discorda disso, faz uma experiência. Nessa semana, você deixa a porta da sua casa aberta, o portão aberto. O que vai acontecer se você deixar o portão da sua casa aberto toda essa semana? Provavelmente vai entrar alguém, né? Vai entrar alguém. Mas, perguntou eu, por que ficaria você bravo de entrar alguém na sua casa? Por quê? Porque a casa é sua. E na sua casa entra quem você quer. Pode entrar qualquer um na sua casa? Por quê? Por que não pode entrar qualquer um na sua casa? Porque a casa é sua. E na sua casa manda você. Entendeu? Na nossa casa manda a gente. Na casa de Deus manda ele. E ponto final. É uma questão apenas de lógica. Se você não gosta disso, por favor, arranque o portão da sua casa, arranque a porta da sua casa e coloque lá público. Local público. Quem quiser ir pode comer, quem quiser pode dormir. Já começa a fazer isso hoje. Por que
Que raios de mundo é esse em que todo mundo pode fazer o que acha que deve fazer e só Deus não tem esse direito? Ah, Deus é injusto de querer as coisas do jeito dele. Aí chega a irmã na sua casa, você, irmã, chega lá, o marido não pode nem deixar um tênis jogado na sala? Que injustiça é essa? Não pode nem deixar um shorts pendurado ali na televisão? Porque é muito mais fácil deixar os shorts na televisão depois, é um lugar fácil de ver, mas não pode. É engraçado que Paulo mesmo, que escreve os Romanos, ele diz, você pode esquecer que Deus diz, eu tenho misericórdia de quem eu quiser, endureço quem eu quiser. Quem assistiu aqui os 10 mandamentos sabe que Deus mandou Moisés ir lá para libertar o povo, e a primeira coisa que Deus fez no coração do faraó foi o quê? Endureceu o coração do faraó para não deixar o povo ir. O versículo 5 talvez responda um pouco isso. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. O que Paulo está dizendo é, antes de você considerar a injustiça ou justiça disso, lembre-se de uma coisa, você foi adotado por Deus. A reação do adotado é de gratidão por quem o adotou. Vamos imaginar que todos nós aqui, todos nós estivéssemos num orfanato. Todos nós. E chegasse um casal querendo adotar. E esse casal dissesse assim, olha, nós temos condições de adotar 5 pessoas. E eles adotariam, escolheriam 5 de nós por algum motivo. Do tipo, escolher 5 pessoas. Nós poderíamos dizer que esse casal é injusto por não ter adotado todo mundo? Ou nós teríamos que, mesmo não sendo adotados, se fosse o caso, dizer, puxa vida, esse casal adotou 5. Não precisava adotar ninguém. Não era obrigação nenhuma. Porque o que nós fizemos para Deus na história? Pecamos, cuspimos na cara de Deus, andamos totalmente contrários ao que Ele quer, desobedecemos a Deus a vida toda, e aí achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas do jeito que nós queremos. Veja, o que Paulo está fazendo em Efésios é, pare de colocar você no centro da história, e coloque Deus no centro da história. Quando Deus está no centro da história, nós agradecemos ao que Ele faz, mesmo quando nós não compreendemos plenamente o que Ele faz. Nós apenas reconhecemos que em amor Ele nos predestinou e nos adotou como filhos. Então, qual é a reação daquele que é adotado por Deus? Gratidão. Não é aquele que fica questionando Deus porque as coisas acontecem. É aquele que agradece a Deus por aquilo que já aconteceu. E dizer, Deus, eu tenho um advogado diante do Senhor que garante a minha eternidade diante do Senhor. E isso basta. Paulo diz, inclusive, que isso dá pelo bom propósito da sua boa vontade. Ou seja, para o propósito da vontade de Deus. E o versículo 6 diz, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. E antes que a gente fique insuportável de achar que fomos adotados, então somos bons, ele diz, isso ele fez para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor dele. Ele não fez isso pensando em nós, ele fez isso pensando na glória dele. Tudo volta para ele. Quando nós compreendemos o que Paulo está dizendo, nós compreendemos algo que a nossa sociedade está nos ensinando a perder. A centralidade de Deus. A centralidade de Jesus. Porque do contrário, se nós não compreendemos isso, nós vamos viver buscando um bom casamento, buscando a nossa saúde, buscando dinheiro, buscando prazer, buscando todas as coisas. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, se assim Deus quiser, vão ser acrescentadas. Mas as coisas nos seus devidos lugares. E gente, eu estou dizendo isso numa sociedade, e eu não estou dizendo isso como crítica à nossa sociedade, eu estou dizendo isso como crítica à igreja. Porque se há um lugar em que Jesus perdeu a centralidade, é a igreja. Você ouve muito mais
das igrejas falando sobre bênçãos físicas e materiais do que sobre aquilo que nós temos em Cristo. É por isso que uma das frases mais interessantes de Deus para Paulo, para esse mesmo Paulo, quando Paulo tem um espinho na carne, ninguém sabe dizer direito se era uma doença, o que era. Mas ele pede para Deus tirar aquilo dele. E a resposta que ele recebe de Deus é fantástica. Deus olha para Paulo e diz assim: a minha graça te basta. Você já tem o que é suficiente. Você não precisa de mais nada. O que vier é lucro. A grande questão é, a partir do reconhecimento do que nós somos em Deus, como é que nós vamos viver? Porque nós podemos terminar esse culto, voltar para as nossas casas, terminar a nossa conexão na internet, no YouTube, e voltar para a vida onde nós somos o centro, para satisfazer o que nós queremos. Ou então nós podemos inverter todo o nosso estilo de vida e passar a viver para Deus, como adotados por Deus em Cristo Jesus, como salvos por Deus em Cristo Jesus, como aqueles que têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a Bíblia diz que Ele é a propiciação, o pagamento dos nossos pecados. O convite que Deus nos faz é para que nós vivamos diante dEle em amor, em obediência, não como medo, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus, mas por gratidão. Eu faço porque eu sou grato. O problema é que quando eu não entendo isso, e eu vivo pelas bênçãos, eu passo a servir a Deus por obrigação. Porque se Deus me der um bom casamento, eu fico em dívida. Então eu vou servir a Deus, porque enquanto eu sirvo a Deus, eu tenho um bom casamento. A partir do momento em que eu parar de servir a Deus, meu casamento vai para o espaço. Isso não é graça. Ah, eu vou servir a Deus porque Deus me dá saúde. Porque vai que... E eu ouvi muita gente dizendo assim, deixou de ir para a igreja, depois pega um câncer, não sabe por quê. Vai falar que você nunca ouviu isso. Eu já ouvi isso. Depois pega aí, tá bom, precisa ser câncer. Depois pega aí uma frieira, sei lá, não sabe por quê. Essas coisas não estão ligadas. Não há ligação de uma coisa com a outra. Porque eu não sirvo a Deus por Ele me dar ou não dar saúde. Eu não sirvo a Deus porque eu sou ou não sou casado. Eu não sirvo a Deus por ser magro ou gordo. Eu sirvo a Deus pelas bênçãos que eu tenho nas regiões celestiais, e essas não mudam. Eu não sirvo a Deus porque eu estou sonhando com um carro de 80 mil reais. Eu não sirvo a Deus porque eu estou sonhando com uma casa na praia. Eu não sirvo a Deus porque eu estou investindo no reino. Eu sirvo a Deus porque antes da criação do mundo, Ele já me escolheu. E isso me constrange. É um amor que eu não consigo compreender e eu sei que eu não consigo corresponder. É por isso que eu digo, Deus, eu estou aqui, um servo inútil, porém querendo fazer a Tua vontade. Como uma ínfima gratidão diante de tudo que o Senhor já fez. Porque tudo que o Senhor já fez é tão grande que eu não tenho nem como compreender tudo isso. Mas estou aqui. Estou aqui para fazer a Tua vontade nesse mundão que o Senhor criou. A casa é Tua. O universo é Teu. Não há nenhum centímetro de toda a existência que Jesus não possa dizer, é meu. E Ele nos concede isso como um presente. É por isso que a Bíblia diz, de uma maneira fantástica, que inclusive quando chegar o fim dos tempos, nós reinaremos com Ele. Porque se Ele é o dono de todas as coisas, e nós somos adotados por Ele, o adotado ganha o quê? A herança. Nós reinaremos com Ele. Por isso que na história, cristãos e cristãs sempre ansiaram dizendo, Hosana, vem Senhor Jesus. É a redenção final, é a expectativa, é o desejo da ressurreição. Quando todos seremos plenos em Deus e todas as coisas serão finalmente concluídas para a glória do Senhor. É para isso que nós caminhamos. A vitória da graça, que já aconteceu em nós, já acontece na história e será revelada plenamente quando Jesus voltar. É para isso que nós caminhamos.
E esse é o nosso maior desejo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Rodrigo, eu posso alterar aqui um negocinho da banda? Porque vocês cantaram uma música que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. E eu gostaria que a gente fizesse dessa última música a nossa oração. Eu sou livre. Acho que vale a pena a gente cantar essa música de novo, porque ela tem muito a ver com tudo isso que a gente acabou de falar agora. E nós vamos fazer desse último cântico a nossa oração. Se você está nos ouvindo pela internet, você digita no YouTube aí, como é que é o nome da música? Assim a gente... Nada além do sangue. Tá gravando, produção? Tá gravando ainda o áudio? O pessoal do áudio, você digita no YouTube aí, nada além do sangue, você vai ter uma qualidade boa para encerrar cantando com a gente. Você aí que está no YouTube, beijo, curte aqui, comenta aqui.